Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, falando conosco, assim como Ele já está falando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja, que já está dizendo, né? E Deus seja glorificado através da leitura da sua palavra. Convido que vamos abrir em 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, mais ou menos na metade do Antigo Testamento, no seu capítulo 17, versículos 8 a 16, conforme o convite do pastor Felipe, nós estaremos seguindo a temática, né, de casa aberta, né? 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor, né, a Elias, né, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém. Convido você que feche seus olhos e convido que nesse momento você faça uma oração silenciosa e peça para que Deus fale ao seu coração. Peça para que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida nesse dia. Senhor, nós pedimos o teu auxílio, nós pedimos nesse momento a tua direção para entendermos e compreendermos a tua palavra, para entendermos com o coração e sermos curados, Pai. Para que o Senhor fale a nós, Pai, e que as ideias que forem apresentadas aqui não sejam fruto do entendimento humano, mas aquilo que o Senhor revelou para nós através da tua palavra.
E assim é que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estão descritos nesse texto alguns eventos maravilhosos. Alguns acontecimentos que causam espanto e dos quais até podemos dizer alguns chamados milagres. E muitas vezes, irmãos, esse texto, quando você olha ele assim, uma leitura rápida, e também algumas mensagens de alguns pregadores, elas são, vamos dizer assim, um foco motivacional, certo? Deus faz grandes coisas, Deus pode dar comida, é isso aí. Né? Só que nós devemos lembrar o seguinte, irmãos, sempre que a palavra de Deus traz para nós relato de obras maravilhosas do Senhor, de milagres, eles não existem por causa deles mesmos. O milagre tem uma mensagem, ele tem um significado. Nós precisamos entender o significado e a mensagem que ele quer trazer para nós. O milagre, ele é como o grito de Deus. Deus está tentando dizer alguma coisa e todos têm que prestar atenção no que ele está dizendo. O milagre é como o rugir de um leão que está querendo dizer alguma coisa. E é bom você entender logo o que ele está querendo dizer. Porque é um leão. Agora, o que Deus está querendo trazer e mostrar para nós através disso que foi mostrado? Se nós lêssemos, o livro de Reis desde o começo, irmãos, nós iríamos entender que essa situação que aconteceu aqui em Sarepta, ela é totalmente incomum e inesperada. Você tem um profeta israelita pregando em Sidom, que é outra terra, outro país. Você tem o povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, desviado de Deus, acreditando em outros deuses, oferecendo incenso para Baal, o deus da chuva dos sidônios, oferecendo incenso para bezerros de ouro, fazendo uma série de coisas que não condizia com a lei de Deus. Você tem uma situação calamitosa de que por 3 anos não choveu sobre a terra. E isso não foi um evento climático comum. Foi um milagre. Foi uma forma de Deus dizer para o seu povo: vocês estão indo para o caminho errado. Lá em Deuteronômio, quando Deus tira o povo do Egito, está quase colocando o povo na terra, ele fala assim: ó, povo de Israel, é o seguinte, eu estou dando a terra para vocês, é um presente, é de graça, mas é o seguinte, se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês andarem de uma forma justa e sábia, tudo vai dar certo. Vocês vão receber as chuvas no tempo certo, vocês vão ter alegria, vocês vão ter plenitude, abundância e todas as coisas. Mas, povo de Israel, vocês são um povo especial. Se apesar de tudo isso vocês forem ingratos, as coisas vão começar a ir de mal a pior, de mal a pior. Vocês tinham colheitas abundantes, mas de repente o céu vai se tornar de bronze, não vai cair uma gota. E vocês vão se perguntar, o que está acontecendo? E a resposta é, eles estavam se desviando de Deus. Se você quer ver isso em detalhes, leia aí Reis até o capítulo 16. Principalmente o reino do norte ali, os reinos de Israel estavam divididos, não tinha um reino só, eram 2 agora. E o reino do norte, ele falava o seguinte: nós não vamos mais seguir o Deus de Israel, porque senão nós vamos ter que fazer as pazes com outro rei. Eu não quero fazer as pazes com outro rei, Então nós vamos ficar desse jeito. Eles adoram Yahvé ou Javé,
e nós adoramos qualquer outro Deus que aparecer pela frente. Mas então, o Deus vivo e verdadeiro manda um profeta, manda um homem de Deus para ir lá e falar para o rei Acabe, Acabe, não é assim que as coisas funcionam. Existe um único Deus verdadeiro. Não é Baal que controla a chuva, não é Baal que controla a tempestade. E para você saber isso, vocês vão ficar sem chuva. E você lê isso desde o começo do capítulo 17. Choveu tão pouco, irmãos, que alguns rios secaram. E Deus mandou Elias para outro lugar, ficar lá até o rio secar. E como tinha falta de comida, Deus mandou os corvos para trazerem comida para o profeta Elias. Então você está vendo que a situação não estava fácil. Ou seja, não era uma coisa comum que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali, irmãos, é que as casas dos povos estavam fechadas para ouvir a palavra de Deus. As casas dos povos, tanto de Israel como dos outros povos, estavam fechadas para ouvir a palavra do Senhor, o único e vivo Deus. É isso que está acontecendo. É triste demais que não apenas os outros povos não queiram ouvir sobre Deus, mas o povo que Deus tirou do Egito não quer ouvir sobre Deus. É por isso que Deus precisa gritar, precisa rugir. Ele vai mostrar para o povo que ele ainda existe, que ele é verdadeiro. Agora, como é que Deus faz isso? Jesus uma vez estava discutindo com os mestres religiosos e o povo das cidades dele, e aí eles falaram o seguinte: ô Jesus, você não fez um milagre lá não sei onde? Faz aqui também. Né? Aí Jesus falou assim para eles: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aí Jesus fala assim, lá em Lucas capítulo 4, Jesus fala assim: lembra da época de Elias? Tinha um monte de viúvas passando necessidade em Israel. Deus mandou o profeta dele para Sarepta. Peraí, tem uma coisa estranha aqui, não tem? Deus é o Deus de Israel. Tem gente passando necessidade em Israel. Ele manda o profeta dele para Sidom, o país de Baal. Né? E lá ele vai mostrar o poder dele. O que acontece, irmãos? Versículos 8 até o 13. Elias chega em Sarepta, primeiro vem a palavra do Senhor. Elias, dispõe-te, levanta, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, né? Bem ao norte, depois do norte de Israel, lá onde hoje é o Líbano, você tinha lá a terra de Sidom, a terra de Tiro, e lá eles eram adoradores de Baal, certo? E onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Está ficando mais estranho ainda. Deus vai levar o profeta, uma terra que ele não conhece, para ser alimentado por uma pessoa que provavelmente não teria condições de fazer isso. Principalmente naquela época, irmãos, uma viúva, ela, com certeza era uma mulher passando necessidade. Que o seu marido tinha falecido ou tinha acontecido alguma coisa e ela não tinha posse de terra. As mulheres geralmente não tinham direito de posse de terra, ou seja, ela não tinha onde plantar e colher. Certo? Então, apesar disso, ele vai. Ele chega em Sarepta, ele entra pela porta da cidade. Geralmente, a porta das cidades, imagina aquele muro do castelo, né? Tem aquele grande portão, e ali era como se fosse um mercado, uma praça. Tinha um monte de gente que ficava na porta das cidades. E Elias chega ali, e é interessante, né? Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. A coincidência, né? Deus falou, vai lá que uma viúva vai te sustentar.
Aí ele chega na porta, eis que tem uma viúva, né? Aí ele fala, por favor, me dê uma vasilha de água para eu beber, né? Imagina como o profeta estava com sede, né? O rio tinha secado, ele tinha andado um monte, né? Ele pede um gole de água. E ela, surpreendentemente, ela só vai e pega a água. Ela não pergunta o que ele está fazendo ali, quem que é ele, se ele tem dinheiro ou não. Ela vai e ajuda ele. Só que ele pede mais. Aproveita, né? Ô moço, aproveita e traz um pedacinho de pão também. E aí, meus irmãos, a mulher entra num estado emocional crítico ali, porque ela fala assim, ó, eu juro por Deus, eu juro por Yahvé, tão certo como Yahvé está vivo. Ou seja, mais uma coisa estranha, ela está invocando o Deus de Israel, certo? Tão certo como Yahvé está vivo, eu não tenho nada para você. Não tem pão quentinho, não tem pão feito, tem um punhadinho de trigo, tem um punhadinho de azeite de oliva, e é o seguinte, eu vou contar para o senhor. Eu vou voltar para casa. Eu vou fazer esse pão. Eu e meu filho vamos comer esse pão. E depois nós vamos morrer. E ela fala isso da forma mais enfática possível, irmãos. Uma tradução mais literal desse texto, ela diria mais ou menos assim, ó. Olha só, eu apanhei 2 pedaços de madeira, eu preparei esse resto de comida para mim e para o meu filho, nós comemos e morremos. Ela fala no passado. Tipo assim, não tem esperança, não tem o que fazer. Desculpa, meu amigo, você não está entendendo como a situação está aqui. Aí o profeta Elias, o homem de Deus, ele fala, não tenha medo não, não tenha medo, faz isso que você falou. Mas, primeiro faz um bolinho pequeno para mim, e aí eu como, e depois você vai lá e faz para você e para o teu filho. Meu amigo, imagina uma situação dessa, a mulher já falou que não tinha nada. Ele fala assim, não, faz para mim primeiro. Não está parecendo aqueles pastor da televisão? Né? Que coisa estranha. Era a hora daquela mulher, irmãos, era a hora daquela mulher mandar o Elias cuidar da vida dele. Era a hora. Mas acontece algo estranho ali. Aquela mulher tem temor a Deus. Aquela mulher tem temor ao Deus verdadeiro. Ela teme o Deus de Elias. Você percebeu que quando Elias vai falar com ela, ela fala assim, tão certo como vive o Senhor, em letras maiúsculas, é o nome do Deus de Israel, não é Baal. Aquela mulher acredita que o Deus de Israel, que não é o Deus dela, que não é o Deus dos pais dela, que não é a igreja na qual ela vai, que não é nada daquilo que faz parte da vida dela, ela acredita que aquele é o Deus verdadeiro. Agora, observe o contrassenso. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, que é a cabeça de Elias. Se Elias aparecesse pedindo pão para Acabe, meus irmãos, a vida dele ia acabar. Agora, você tem o povo de Israel querendo a cabeça do profeta, e um povo estrangeiro que não tem nada a ver com a história, cuidando do profeta, tendo temor a Deus. Irmãos, esse é o tipo de coisa que deve tirar a gente do normal, porque é a mesma coisa que falar o seguinte,
Se eu quero pedir ajuda, é melhor eu ir lá fora do que pedir aqui dentro. Se eu quero temor a Deus, é melhor eu ir lá fora da igreja do que dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo. Se eu quero uma conversão real e verdadeira, é melhor eu procurar lá fora, entre os que não têm nada para oferecer, do que num lugar cheio de pessoas religiosas, que era o povo de Israel. Esse era o tipo de coisa que estava acontecendo aqui. Essa era a calamidade que estava acontecendo. Agora, nós vamos entender o propósito de Deus, irmãos. Porque o profeta fala assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não era só uma ordem, certo? Não era só um pedido de oferta, entre aspas. Para começar, o profeta não estava pedindo luxo aqui, tá bom? O profeta estava pedindo pão, né? Já para a gente estabelecer algumas diferenças. E depois ele faz uma promessa. Ele não apenas ele fala a respeito da prova, da missão, do que precisava ser feito, mas ele fala que Deus era poderoso para suprir. E a mulher vai e faz. Ela faz isso, irmãos. Ela faz primeiro para o profeta e depois faz para ela e para o filho. E a farinha não acaba, e o azeite não diminui. E por vários e vários dias, então você imagina ela tirando um pouco, quando ela olha tem mais. Ela tira mais, quando ela olha tem mais. Você lembra de alguma coisa com isso? Lembra de quando Jesus fala para os discípulos, né? Oh, eu tô com dó desse povo, eles vieram me ouvir, e agora eles vão voltar para casa sem nada. Deem comida para eles. Aí os discípulos falam o quê? Tem aqui 5 pães e 2 peixes. Vamos ver o que dá para fazer, né? Aí o que acontece? Eles repartem e nunca acaba. Esse é o Deus de Israel. Deus que multiplica aquilo que não pode ser multiplicado. Deus que faz surgir aonde não tem mais. O Deus que restaura aquilo que parecia não ter esperança. O Deus que tira a vida de onde só tinha morte. O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que traz vida. O Deus que traz sustentação. Irmãos, nós podemos nos ver assim. A gente crê, graças a Deus. A gente espera, né, que nenhum dos nossos irmãos esteja passando por necessidades financeiras. Né? Se tiver, né, que converse, para que nós possamos ajudar. Mas tem outras coisas, irmãos, na nossa vida. Tem outras áreas na nossa vida em que nós podemos experimentar escassez. Nós podemos experimentar escassez emocional, sentimental. Nós podemos experimentar escassez espiritual. Desertos espirituais. Nós podemos estar conjugando os verbos no passado, né? Eu fiz isso e depois eu morri, porque não tem mais o que fazer. Mas o Deus de Israel é o Deus que abre uma casa para a sua palavra. Todas as casas estavam fechadas para a palavra de Deus, mas Deus abriu uma casa para a sua palavra. E onde a palavra de Deus entra, irmãos, a vida entra. Onde a palavra de Deus entra, entra a abundância. Onde a palavra de Deus entra, entra alegria, entra restauração, entra transformação. Não quer dizer que, por outro lado, né, alguns levam isso a um outro extremo, dizendo, não, se você tem a palavra de Deus na sua casa, quer dizer que tudo vai ser perfeito, sua casa vai ser um paraíso, o céu na terra, etc. Ainda não. Ainda não. Um dia será. Ainda estamos no progresso, certo? Estamos progredindo em direção ao reino dos céus.
mas há uma melhora substancial. Há uma graça de Deus que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Que traz perdão, que traz restauração. Veja, irmãos, que essa palavra que Elias disse para a mulher, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele disse: não temas. Não temas. Agora, isso não apenas é uma motivação, né? Não apenas é algo motivacional, certo? Todas as vezes que na Bíblia alguém entra na presença de Deus e de uma forma direta, vamos colocar assim, essa pessoa fica com medo. Então, quando apareceu um anjo para Maria, o que o anjo disse? Não temas. Quando Elias entrou na presença de Deus e viu os anjos louvando a Deus diante do seu trono, e todos eles eram de fogo, né? E de repente ele pensou: ai, 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 eu sou pecador. E o anjo apareceu na frente dele, né? Purificou ele e disse o quê? Não temas. Então, essa palavra é uma forma de dizer: Deus não vai condenar você pelos seus pecados. Não tenha medo. Deus não vai amaldiçoar você pelas coisas que você fez de errado. Não temas. E aí nós entramos naquilo que é o principal problema da humanidade. Irmãos, o principal problema da humanidade não é que falta recurso no mundo. O principal problema da humanidade não é que falta comida no mundo. Graças a Deus. O principal problema da humanidade não é que falta tecnologia para que a comida possa chegar a todo mundo. O principal problema da humanidade é o pecado. O ser humano sabe o que ele deve fazer e ele não quer fazer. E desde o Éden, nós estamos nessa espiral de escassez, de fome, de guerra, de morte, de conflito, de problemas, etc. e tal. E o julgamento de Deus vem sobre nós. Nós experimentamos essas coisas por causa do pecado. Não necessariamente por causa... não quer dizer que deu um problema na minha vida, o que será que eu fiz? Não, irmãos. Nós vivemos em um mundo, em uma realidade manchada pelo caos do pecado. Ou seja, tudo está atrapalhado. Para todo mundo. Agora, o que é a palavra de Deus para nós? Não temas. Eu tenho uma solução para isso. Eu tenho a resposta, Deus diz. E a resposta é a palavra de Deus, que multiplica, que traz vida. A resposta é a palavra de Deus que se encarnou e se entregou por nós, para nos pagar o preço dos nossos pecados. E assim nós não precisamos mais temer. Quando Jesus multiplicou os pães, irmãos, o pessoal ficou animado. Né? Vamos atrás desse Jesus, ele tem que ser o nosso rei, e agora nunca mais vai faltar pão. Pensamento, né? Lógico, mas incorreto. Né? Vamos atrás desse Jesus para não faltar pão. Né? Aí Jesus falou para eles: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão, né? Jesus falou, João capítulo 6. Vocês estão atrás de mim por causa do pão, né? Pois eu vou falar para vocês, o verdadeiro pão é a minha carne. E o verdadeiro vinho é o meu sangue. Vocês estão dispostos a comer da minha carne e beber do meu sangue, para vocês terem a vida eterna? E aí o povo ficou arregalado. Ninguém mais queria seguir ele. Só os discípulos ficaram lá. Né? E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês querem ir embora também? Né? Aí os discípulos falaram: ô mestre, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida. Ele é quem faz isso. Ele
é quem transforma casas que recebem a sua palavra. Irmãos, imagine agora essa notícia se espalhando, né? Essa mulher e essa comida que não acabava, né? E de repente aquele povo, o povo de Baal, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo que Deus era o verdadeiro Deus, ouvindo que Deus é o Deus que faz a chuva acabar, mas também é o Deus que faz a comida multiplicar. Imagina essa notícia chegando nos arredores de Israel. Rei Acabe, você sabia que lá em Sidom, né, teve um milagre, que Deus fez um milagre em Sidom, né? Então você vê como esse milagre ele tinha que ter um impacto da sua mensagem, para que de repente o povo de Israel acordasse, de repente o povo de Israel pensasse: por que nós estamos seguindo a Baal? Vamos voltar para Yahvé, ele é muito melhor. Irmãos, nós somos muito parecidos com o povo de Israel, tá? Eu me incluo. Nós não adoramos mais deuses, vamos dizer assim, alguns adoram. Deuses que têm grandes estátuas e tal, eu vou lá e me ajoelho. E, irmãos, tem coisas muito mais sutis. Existem baals, né? Existem bezerros de ouro muito mais sutis. Ídolos muito mais sutis do que imagens de escultura. É a minha saúde, é a minha autonomia, é o meu desejo de ir e vir, que eu posso fazer o que eu quiser, é o meu conforto pessoal, é a minha, você entende? Ou então é o conforto pessoal da minha família, em primeiro lugar, etc, etc e tal. E Deus nunca tem o primeiro lugar. Deus sempre fica para segundo, terceiro, quarto plano. Se nada der certo, eu busco a Deus depois e a gente vê o que acontece. Quer um teste? Eu gosto de falar do teste do 10. Eu acho que eu nunca falei aqui. O teste do 10 é o seguinte. 10 minutos, irmãos, é muito ou pouco? Depende. 10 minutos no celular, é pouco, já foi. 10 minutos orando, é pouco, mas parece muito. Coloca no seu cronômetro para você ver. 10 minutos lendo a Bíblia, você vai ler uns 2 capítulos. R$10, irmãos, é muito ou pouco? Para o McDonald's não é nada. Né? E para a oferta missionária? É muito ou pouco? Parece que não sai do bolso. Oferta missionária. 10 problemas, irmãos. Ih, agora ficou difícil. 10 problemas no seu trabalho. Eu falo isso às vezes. Ninguém gosta de problema, certo? Mas você não vai sair do seu trabalho porque teve 10 problemas. Mas dá 2 problemas no ministério da igreja, pra você ver. Não. Está muito difícil, não compensa mais. Ano que vem eu não fico. Nós estamos falando de nós, estou falando de mim também, irmãos. Nós temos essa propensão, nós somos propensos a trocar Deus e colocar ídolos na frente dele. Mas esses ídolos não vão satisfazer o nosso coração. Nós vamos experimentar escassez. E nós podemos até receber julgamentos de Deus, sim. Porque às vezes, irmãos, Deus fala e a gente não ouve. Deus fala e a gente não ouve. E Deus grita depois. E tem gente que não ouve, né? Mesmo assim. As épocas que tiveram mais milagres na história foram épocas que as pessoas eram mais incrédulas. Grande parte das pessoas que estavam lá gritando para Jesus, crucifica, crucifica, tinha visto os milagres dele. Tinha visto os paralíticos levantarem, tinha visto os cegos verem.
Tinha visto Lázaro, que estava morto, levantar. Você entende? Mas nós também temos muitas maravilhas de Deus, que Deus faz dia após dia sobre nós, que Deus nos sustenta, que Deus nos dá saúde para nós trabalharmos, que Deus nos dá inteligência emocional, Deus nos dá esperança, Deus nos dá força. Isso são maravilhas de Deus na nossa vida. E o principal, como já foi falado, a salvação, irmãos. O fato de nós sermos salvos por Cristo Jesus. Agora, quer ver um detalhe interessantíssimo? Deus fez esse milagre aqui com um detalhe muito especial. Não sei se você percebeu. Com 2 cavacos. É capítulo 17, versículo 12. Vê aqui, ô Elias, eu apanhei 2 pedaços de madeira, e com esses 2 pedaços de madeira eu vou fazer o pão, nós vamos comer, nós vamos morrer. Aí Deus faz um milagre, né? Isso não acontece. Ela vai com os 2 pedaços de madeira, faz lá o forninho, né? A lenha, corta lá, faz o forno a lenha, faz o pão e o milagre acontece. Deus fez um milagre usando 2 pedaços de madeira. Você sabe onde mais Deus fez um milagre com 2 pedaços de madeira? Na cruz, irmãos. Através da cruz Ele proveu para nós a vida eterna. Com 2 pedaços de madeira. O pão sobre os 2 pedaços de madeira sendo esmagado, sendo queimado pela ira de Deus. E agora nós podemos espiritualmente nos alimentar dessa vida. É um detalhe maravilhoso. É só Deus mesmo que podia ter colocado essas coisas na palavra dele, que está cheinho. No Antigo Testamento, cheinho desses milagres, desses sinais, que estão sempre apontando para alguma coisa maior que eles. E que assim seja a nossa vida, irmãos. Porque as casas dos povos continuam fechadas para a palavra de Deus. Mas o Senhor abre casas para levar a sua palavra viva. Que assim seja em nossas casas, irmãos, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante de Ti, sabendo que nós não temos condições de definitivamente prover para nós mesmos nenhuma das coisas que são necessárias para a nossa existência. O ar que nós respiramos é o Teu ar. A comida que nós comemos é a Tua comida. O chão que nós pisamos é o Teu chão. O sol que aquece o nosso corpo é o Teu sol. O pão que nós comemos veio de Ti, Deus. E assim também a salvação das nossas almas. Nós confessamos que o Senhor é o Deus que está vivo. O único Deus vivo e verdadeiro que sustenta todas as coisas. E pedimos que assim também o Senhor sustente as nossas vidas. Pedimos que também o Senhor sustente as nossas famílias. Que o Senhor olhe para a nossa escassez. Que o Senhor olhe para a nossa falta, Deus, seja em que área for. Que o Senhor olhe para aquelas situações que nós já não vemos esperança. E que o Senhor, que é o Deus que enche todas as coisas, possa encher a nossa família da Tua presença. Possa encher as nossas casas, Pai, da presença do Teu Espírito Santo. Porque sabemos que onde é que o Senhor está, aí a vida e aí a abundância, principalmente na eternidade. Nós assim oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.